Deixa eu fazer uma reflexão aqui com vocês sobre esse caso da convocação do Luiz Henrique, mas não é uma reflexão sobre Botafogo não, tá? É sobre futebol de um modo geral, futebol global, seleção brasileira. Eu sou o Brown e você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no meu perfil. E ontem eu tava conversando sobre isso com alguns amigos, inclusive flamenguistas, e todos eles concordaram comigo, porque é um fator que também remete a Flamengo, Palmeiras, Galo, Grêmio, enfim, né? Visibilidade de um modo geral do futebol brasileiro. A gente vê cada vez mais jogadores jovens, né? Principalmente por um fator financeiro, óbvio, e um deslumbre evidente de você poder atuar logo no cenário europeu, cada vez mais cedo e mais cedo mesmo, saindo daqui, com 16, 17 anos, fechando até com clubes, cara, de menor expressão daquilo que se imagina numa primeira prateleira de futebol europeu. E aí a gente vê muitos talentos, né, que, enfim, poderiam brilhar por mais tempo, né, no futebol brasileiro, na primeira divisão, jogando Libertadores, Copa do Brasil, sumindo, sei lá, cara, numa segunda divisão da Inglaterra, num clube de, pequeníssima expressão na França, um clube de meio de tabela do campeonato português. E parte do projeto do John Textor, né, assim como você tem também no Flamengo, o Flamengo tem esse combo, né, esse plus, digamos, para você trazer jogadores de volta para o Brasil, Palmeiras também, enfim, o Galo, da visibilidade para você poder jogar numa seleção brasileira. O Luiz Henrique estava jogando um bom futebol, né, no Real Betis. Já se falava nele numa possível convocação, mas, cara, não era aquele barulho absurdo, porque, apesar dele jogar num clube, óbvio, né, cara, o Real Betis paga bem, tá jogando em La Liga, né, uma liga de muita representatividade. O nicho brasileiro, ele não tá... Claro, né? Óbvio que você tem que olhar para todos os centros se você é um profissional, né, que tá querendo convocar jogadores para a seleção brasileira, como você teve ali o Rafinha, que foi descoberto no Leeds United. Mas em termos de visibilidade, eu não vou falar só visibilidade, cara. O que é melhor? Você jogar o Campeonato Brasileiro ou você jogar por um clube de menor relevância numa liga francesa, espanhola, portuguesa, ou até na própria liga inglesa, que é muito valorizada hoje. Claro que existem pontos fora da curva, como por exemplo o Girona, né, que disputou o título espanhol até um determinado momento na temporada passada, mas vai ter momentos em que grandes jogadores, grandes ativos que poderiam estar brilhando aqui no Brasil vão estar jogando em times de 14º lugar, 12º lugar, em ligas que são expressivas, mas como esses clubes inclusive não disputam nada além do campeonato de pontos corridos, e é aí que vai o meu ponto. Cara, nesses clubes, apesar de você estar jogando uma liga de alto nível, você raramente faz jogos decisivos, jogos grandes. E eu, assim, cara, respeito muito opiniões diferentes, mas eu acho, é minha opinião, que quando a gente fala de nível de enfrentamento, nível de jogo, a gente não tá falando só de nível técnico, aspecto tático, aspecto de evolução do jogo, jogo coletivo. A gente sabe da evolução no futebol europeu nesses aspectos coletivos, mas a gente também fala sobre jogo grande. A gente também fala sobre jogos em que o aspecto mental ele tem que estar muito forte, jogos de poder de decisão, com a adrenalina lá em cima. Certamente o Luiz Henrique ele tá num nível de enfrentamento aqui no Brasil, ele não tá numa liga espanhola, é verdade, mas ele tá fazendo partidas absolutamente grandes e decisivas, de oitavas de final de Libertadores contra o Palmeiras, de clássico valendo liderança com o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Além de serem partidas de altíssimo nível, cria casca para o jogador. Além, claro, do aspecto da visibilidade de que, óbvio, quem está monitorando a seleção brasileira também vai olhar muito para o cenário do futebol do Brasil. E assim, só para não citar apenas o Luiz Henrique, você acha, por exemplo, que o Gerson ele teria almejado seleção brasileira, jogos importantes pelo Brasil, convocações, ele foi convocado agora. Se ele não tivesse saído da Roma, se ele não tivesse saído do futebol europeu e retornado para o Brasil para jogar no Flamengo lá em 2019, Gabigol, Pedro, né, que saiu da Fiorentina e voltou para o Brasil, foi convocado para uma Copa do Mundo. Então o que eu tô dizendo é o seguinte, é lógico que, você jogar no Real Madrid, você jogar no Chelsea, você jogar no Manchester City, a gente tá falando de equipes globais. Essas equipes eu não considero nem europeias, cara. Eu considero equipes globais, são equipes mundiais. Até porque tem jogadores no mundo todo. Tem atletas de Senegal, tem atletas do Brasil, tem atletas do Japão, tem atletas, da Inglaterra, da Espanha. Então não são equipes, né, que eu diria que são, o Real Madrid é da Espanha, óbvio. Mas é uma equipe mundial, uma equipe global. Mas o que é mais vantajoso? Óbvio, numa primeira prateleira, você ir para um clube desse, você ir para um Real Madrid, né, você ir muito jovem para o City, né, você não tem que pensar duas vezes. Mas o que será que vale mais a pena? Você ficar no Brasil mais um tempo,
recusar as primeiras propostas e jogar, né, sei lá, até os 20 anos, 21 anos, aqui no futebol brasileiro, ou você ir para a Europa muito cedo e ficar rodando no Augsburg, no Portimonense, no Almeria. Será que não é muito mais jogo você tentar vislumbrar aqui o mercado do futebol brasileiro, os grandes jogos que você vai fazer por aqui, jogar nesses grandes clubes do futebol nacional, ao invés de jogar em clubes esquecidos, né, clubes meio que fantasmas do futebol da Europa só por estarem na Europa? Então eu acho que esse momento em que a gente está vendo muitos jogadores que foram para a Europa, mas optaram por voltar ao Brasil por conta disso, e isso está dando certo, eu acho que é um plus absurdo que o mercado do futebol brasileiro precisa explorar. Não só no convencimento de trazer jogadores de qualidade para o Brasil, e não só brasileiros, gringos também, mas no convencimento de manter os nossos craques, pelo menos por um pouco mais de tempo, aqui no cenário do futebol nacional. Quero saber se vocês concordam comigo e se vocês partilham da mesma opinião que eu.